Olá, meu amigo estudante, minha amiga estudante, você que está se preparando para a primeira fase do exame de ordem, professor Ronaldo Rolim aqui, retomando o nosso curso de resolução de questões de direito constitucional. E agora, como você está vendo aí na tela, nós vamos falar de um assunto que tem uma grande probabilidade de estar na sua prova. Por quê? Porque é um dos assuntos mais cobrados pela FGV, se não o mais cobrado, controle de constitucionalidade. Então, muita atenção aqui, porque nós vamos ter a resolução de questões super importantes, obviamente, sobre esse assunto e que podem lhe auxiliar, algumas dicas aqui que podem lhe auxiliar na próxima prova, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas. Primeira questão aí na tela do 30º exame de ordem. Olha só. Em março de 2017, o STF, em decisão definitiva de mérito proferida no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, com eficácia contra todos, erga omnes, e efeito vinculante, declarou que a lei federal que autoriza o uso de determinado agrotóxico no cultivo de soja é constitucional, desde que respeitados os limites e os parâmetros técnicos estabelecidos pela Anvisa. Inconformados com tal decisão, os congressistas do Partido Y apresentaram um projeto de lei perante a Câmara dos Deputados, visando a proibir em todo o território nacional o uso do referido agrotóxico e, com isso, derrubar a decisão da Suprema Corte. Em outubro de 2017, o projeto de lei apresentado para ser votado é chamado efeito backlash. O que é isso? É a reação do Congresso Nacional, a reação legislativa em relação a uma decisão do STF. Sendo assim, vamos lá para os itens. Letra A. Diante da hipótese narrada, assinar a afirmativa correta. A superação legislativa das decisões definitivas de mérito do STF no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade deve ser feita pela via da emenda constitucional, nada a ver, porque emenda constitucional modifica a Constituição. Vem comigo, qual é o objeto de uma ADC? É uma lei ou ato normativo federal, e federal apenas, não confunda com a ADI. Então, se eu tenho aqui uma superação legislativa, basta eu editar uma outra lei, não precisa modificar a Constituição. Então, letra A está falsa. B. Embora as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações declaratórias de constitucionalidade não vinculem o Poder Legislativo em sua função típica de legislar, a Constituição de 88 veda a rediscussão de temática já analisada pela Suprema Corte na mesma sessão legislativa, de modo que o projeto de lei apresenta vício formal de inconstitucionalidade. Vem aqui, calma. Olha só, até aqui ele está correto. Realmente, a ação do STF, a decisão do STF não vincula o Poder Legislativo na função típica de legislar. Mas nada impede, justamente por isso, de o Poder Legislativo apresentar uma lei sobre o mesmo assunto na mesma sessão legislativa. O que está errado é essa parte final. Vamos em frente. Letra C. Como as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade gozam de eficácia contra todos e efeito vinculante, não poderia ser apresentado projeto de lei que contrariasse a questão já pacificada pela Suprema Corte. Opa! Lembre-se, o Poder Legislativo, na sua função típica de legislar, não está vinculado à decisão do STF, então ele pode apresentar um outro projeto de lei. Então aqui, quando fala que não poderia ser apresentado projeto de lei, a alternativa C está incorreta. Então só nos sobra a letra D, que é a correta desde já. O Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF no controle de constitucionalidade. Bacana. De modo que o projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser regularmente votado e, se aprovado, implicará superação ou reação legislativa da jurisprudência. Essa relação legislativa é chamada de efeito backlash, Bateu, voltou. Então tá aí. Tranquilo? Vamos em frente. Segunda questão. O Estado Alfa promulgou em 2018 a Lei Estadual X, concedendo unilateralmente isenção sobre o tributo incidente de operações relativas à circulação interestadual de mercadorias, o ICMS, usadas como insumo pela indústria automobilística. O Estado Alfa, com isso, atraiu o interesse de diversas montadoras em ali se instalarem. A Lei Estadual X, no entanto, contraria a norma da Constituição da República que dispõe caber à lei complementar regular a forma de concessão de incentivos, isenções e benefícios fiscais relativos ao ICMS, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal.
Em razão da lei estadual X, o estado beta, conhecido polo automobilístico, sofrerá drásticas perdas em razão da redução na arrecadação tributária, com a evasão de indústrias e fábricas para o estado alfa, ou seja, a guerra fiscal. Quem tem o menor imposto leva. Diante do caso narrado, com base na ordem jurídico-constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Letra A. O governador do estado beta não detém legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade em face da lei estadual X. Perfeito. Realmente ele não tem. Quem tem é o quê? A mesa da Assembleia Legislativa. Tranquilo. Uma vez que em âmbito estadual apenas a mesa da Assembleia Legislativa do respectivo ente está no rol taxativo de legitimados previstos na Constituição. Olha só. E aí? O governador pode ou não pode? Nesse caso aqui, uma vez que em âmbito estadual, apenas em âmbito estadual, apenas a mesa da Assembleia Legislativa do respectivo ente está no rol taxativo de legitimados previsto na Constituição. O problema está aqui. Em âmbito estadual, apenas a mesa da Assembleia Legislativa? Não, nós temos também a questão da mesa da Câmara Legislativa. Letra A, esse apenas torna o item A falso. B. A legitimidade do governador do estado beta restringe a possibilidade de propor perante o respectivo Tribunal de Justiça representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual. Opa, municipais não. Letra B está falsa. C. A legitimidade ativa do governador para a ação direta de inconstitucionalidade vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação. Logo, não pode impugnar ato normativo oriundo de outro estado da federação. Nada a ver. Não tem legitimidade ativa. Não tem legitimidade ativa. Só nos sobra a letra D. O governador do estado beta é legitimado ativo para propor ação direta de inconstitucionalidade em face da lei estadual X, a qual, mesmo sendo oriunda de ente federativo diverso, provoca evidentes reflexos na economia do estado beta. Perfeito. Ele tem que demonstrar o quê? Pertinência temática. Pertinência temática. Portanto, a letra D é a única correta. Vamos lá. Lembrando que o rol de legitimados está no artigo 103. Tem que saber o artigo 103. Vamos lá. Numerosas decisões judiciais, contrariando portarias de órgãos ambientais e de comércio exterior, concederam autorização para que sociedades empresárias pudessem importar pneus usados. Diante disso, o presidente da República ingressa com a DPF, sustentando que tais decisões judiciais autorizativas da importação de pneus usados teriam afrontado o preceito fundamental, representado pelo direito à saúde e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso aqui, inclusive, foi um caso real, que aconteceu. A partir do caso narrado, assinale a afirmativa correta. Letra A. A DPF não se presta para impugnar decisões judiciais, pois seu objeto está restrito a leis ou atos normativos federais e estaduais de caráter geral e abstrato, assim entendidos aqueles provenientes do Poder Legislativo em sua função legislativa. Coisa nenhuma. A DPF ela tem um caráter subsidiário. Significa dizer que quando não couber a ADI nem a ADC, cabe a DPF, inclusive para atos de decisão jurisdicional, para leis e atos normativos municipais, para leis anteriores à Constituição. Letra A está falsa. Letra B. A DPF tem por objetivo evitar ou reparar a lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público, ainda que de efeitos concretos ou singulares. Perfeito. Logo, pode impugnar decisões judiciais que violem preceitos fundamentais da Constituição, desde que observada a subsidiariedade no seu uso que eu acabei de falar. Letra B, portanto, está corretíssimo e a resposta da terceira questão. Vamos em frente, lembrando que a lei da ADPF, Lei 9882 de 99, tá certo? São pouquíssimos artigos, em 15 minutos você mata essa lei, você lê tudo. Então, leitura dessa lei também, ok? Quarta questão, o Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de mérito, proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade, declarou inconstitucional determinada lei do Estado alfa. Meses após a referida decisão, o Estado sigma, após regular processo legislativo e sanção do governador,
promulga uma lei estadual com teor idêntico àquele da lei federal que fora declarada inconstitucional pelo STF. Olha aí, um outro estado comete o mesmo erro. Com base no ordenamento jurídico constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Letra A. As decisões proferidas em sede de controle concentrado, como no caso da ADI, gozam de efeito erga omnes e vinculam o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Logo, a inconstitucionalidade da lei do Estado Sigma pode ser arguída em reclamação ao STF. Realmente aqui estaria correto. O problema aqui, vinculam o Poder Legislativo. Calma, não vinculam o Poder Legislativo na função típica de legislar. Por isso, a alternativa A está errada. B. A norma editada pelo Estado Sigma, ao contrariar a decisão definitiva de mérito proferida pela Suprema Corte, órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual compete principalmente a guarda da Constituição, já nasce nula de pleno direito e não produz quaisquer efeitos. Não, porque não vincula o Poder Legislativo na função típica de legislar. C, vamos aqui, C. A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em sede de ADI não possui efeito vinculante, razão pela qual... possui efeito vinculante. Razão pela qual inexiste óbice a edição de lei estadual com teor idêntico àquele de outra lei estadual que fora declarado inconstitucional pela Suprema Corte. Aqui é porque ele generalizou. Possui efeito vinculante, exceto para o Poder Legislativo na função típica de legislar. Quando ele diz aqui não possui efeito vinculante, ele generalizou e fez com que o item estivesse errado. Então, só nos sobra a letra D. A referida decisão proferida pelo STF, declarando a inconstitucionalidade da lei do Estado Alfa, apenas vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, não o Poder Legislativo em sua função típica de legislar. Logo, pode ser proposta nova ADI, foi o que nós falamos, está corretíssimo, corretíssimo. Vamos em frente. José leu, em artigo jornalístico veiculado em meio de comunicação de abrangência nacional, que o STF poderia, em sede de ADI, reconhecer a ocorrência de mutação constitucional em matéria relacionada ao meio ambiente. O que é mutação constitucional? É um processo informal de mudança na Constituição. Como é que eu vou mudar a Constituição de forma informal? Eu mudo a interpretação. Eu não vou mudar uma letra de lei, uma vírgula sequer, apenas a interpretação, ok? Em razão disso, ele procurou obter maiores esclarecimentos sobre o tema. No entanto, a ausência de uma definição mais clara do que seria mutação constitucional o impediu de obter um melhor entendimento. Com o objetivo de superar essa dificuldade, João procurou Jonas, advogado atuante na área pública, que lhe respondeu corretamente que a expressão mutação constitucional, no âmbito do sistema jurídico constitucional brasileiro, refere-se a um fenômeno concernente à atuação do poder constituinte derivado reformador. Não, é procedimento informal. B. Referente à mudança promovida no significado normativo constitucional, beleza. Por meio da utilização de emenda à Constituição, não precisa de emenda, é procedimento informal. Letra C. É relacionado à alteração de significado da norma constitucional, sem que haja qualquer mudança no texto da Constituição. Perfeito, foi o que eu expliquei no início da questão. Letra C, resposta correta. Sexta questão. Todos os dispositivos da Lei Y, promulgada no ano de 85, possuem 85, antes da Constituição de 88. Se é antes da Constituição de 88, eu tenho aqui recepção. Eu não vou falar se é constitucional ou inconstitucional, e sim se ela foi recepcionada ou não. E se é antes da Constituição, eu coloco a DPF, ok? Possui total consonância material e formal com a Constituição de 67. No entanto, o STF, em sede de recurso extraordinário, constatou que, após a atuação do Poder Constituinte originário, que deu origem à Constituição de 88, o artigo X da mencionada Lei Y deixou de encontrar suporte material na sua ordem, na atual ordem constitucional. Então, foi não recepcionado. Você fala de não recepção. Sobre esse caso, segundo a posição reconhecida pela ordem jurídica constitucional, assinale a afirmativa correta. Letra A. Ocorreu o fenômeno conhecido como não recepção, perfeito, que tem por consequência a revogação do ato normativo que não se compatibiliza materialmente com o novo parâmetro constitucional. Perfeito, letra A logo de cara é o quê? A correta. Olha a letra B. Ao declarar a inconstitucionalidade do artigo X, a gente não fala de inconstitucionalidade de dispositivo anterior à Constituição de 88, ok? A gente fala se foi recepcionado ou não.
Na ausência de enunciado expresso, dá-se a ocorrência do fenômeno denominado desconstitucionalização. Não existe no Brasil. D. Terá ocorrido do fenômeno da inconstitucionalidade formal superveniente. Não existe isso no Brasil. Tranquilo? Vamos em frente, sétima questão. Considere a seguinte situação hipotética. Decreto legislativo do Congresso Nacional susta ato normativo do Presidente da República que exorbita dos limites da delegação legislativa concedida. Pode fazer isso? Pode. Insatisfeito com a iniciativa do Congresso Nacional e levando em consideração o sistema brasileiro de constitucionalidade, o Presidente da República pode, letra A, deflagrar, ou seja, iniciar o controle repressivo concentrado mediante uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois não cabe a ADI de decreto legislativo, nada a ver, tá certo? Para começo de história, porque o Congresso pode fazer, então, falso. B, pode recorrer ao controle preventivo jurisdicional, preventivo, eu estou falando de projeto de lei, aqui já teve o decreto, não é preventivo coisa nenhuma. C, deflagrar o controle repressivo, perfeito, político, mediante uma representação de constitucionalidade, pois se trata de um ato do Poder Legislativo. Tudo bem, é repressivo, mas não é político. Letra D, deflagrar o controle repressivo concentrado, mediante uma ação direta de inconstitucionalidade. Perfeito. Uma vez que o decreto legislativo é ato normativo primário, o que é isso? É lei. Decreto legislativo é lei, inclusive está lá no artigo 59 da Constituição Federal. Tudo bem? Por isso que não pode usar a DPF, tem que usar a ADI. Letra D, resposta correta. Próxima. A Lei Federal número 123, sancionada em 2012, é objeto de ação direta de inconstitucionalidade proposta por partido político com representação no Congresso Nacional. Tranquilo. O referido diploma legal é declarado materialmente inconstitucional pelo STF em março de 2014. Já em outubro de 2016, membro da Câmara dos Deputados apresenta novo projeto de lei ordinária contendo regras idênticas àquelas declaradas materialmente inconstitucionais. Olha só, a Lei 123 foi declarada inconstitucional em 2014. Em 2016, nós temos um novo projeto de lei. Pode? Pode. Porque não vincula o Poder Legislativo na sua função típica de legislar. Cuidado, é o mesmo assunto sempre. Aí vem, letra A, assinale a afirmativa correta. Letra A. A decisão proferida pelo STF produz eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Inclusive nas suas funções típicas, não. Em relação ao Poder Legislativo, na sua função típica, não. B. Em observância ao precedente firmado na referida ADI, o plenário do STF pode, em sede de controle preventivo, obstar a votação do novo projeto de lei? Não pode, não vincula o Poder Legislativo na função típica de legislar. C. A decisão proferida pelo STF não vincula o Poder Legislativo ou o plenário do próprio tribunal em relação a apreciações futuras da temática. Perfeito. Logo, caso o novo projeto de lei venha a ser aprovado e sancionado, a Corte pode vir a declarar a constitucionalidade da nova lei. Pode sim, pode haver uma superação do entendimento, nenhum problema. Letra C, portanto, é a que nós queremos. Nona questão, 22º exame de ordem. Parlamentar brasileiro em viagem oficial visita o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, recebendo numerosas informações acerca do seu funcionamento e da sua área de atuação. Uma, todavia, chamou especialmente sua atenção. A referida Corte Constitucional reconhecer a possibilidade de alteração da Constituição material, ou seja, de suas normas, sem qualquer mudança no texto formal. Surpreendi... Opa, isso daqui parece uma questão que a gente já viu antes, né? Mutação constitucional. Surpreendido com essa possibilidade, procura sua assessoria jurídica a fim de saber se o STF fazia uso de técnicas semelhantes no âmbito da ordem jurídica brasileira. A partir da hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a informação dada pela assessoria jurídica. Letra A, o STF usa mutação constitucional. Então, onde tem não, resposta está errada. Vamos lá, letra B. Sim, o STF usa. O STF, reconhecendo o fenômeno da mutação constitucional, pode atribuir ao texto inalterado uma nova interpretação. Letra B é a correta. Qual é o erro da letra D? O sistema jurídico constitucional brasileiro, seguindo linhas interpretativas contemporâneas, admite como regra a interpretação da Constituição independentemente de limites semânticos. Não, tem os limites semânticos.
certo? Então, letra B, falou de mutação constitucional, resposta correta. Vamos para a 10ª. Carlos pleiteia determinado direito que fora regulado de forma mais genérica no corpo principal da Constituição e de forma mais específica na ADCT. O problema é que o corpo principal da Constituição e o ADCT estabelecem soluções jurídicas diversas, sendo que ambas as normas poderiam incidir na situação concreta. Carlos, diante do problema, consulta um advogado para saber se a solução do seu caso, ou uma advogada, para saber se a solução do seu caso deve ser regida pela norma genérica oferecida pelo corpo principal da Constituição da República ou pela norma específica oferecida pelo ADCT. São normas constitucionais de mesma hierarquia, não interessa se está no ADCT ou no corpo da Constituição. Sendo assim, letra A. Como o corpo principal da Constituição possui hierarquia superior, não possui. Letra B. Como o ADCT possui o mesmo status jurídico das demais normas do corpo principal da Constituição, a norma específica do ADCT deve ser aplicada ao caso concreto. Perfeito. Se é mais específica, aplica-se. Tudo bem? Mesma hierarquia. A letra B está corretíssima.